Bom, fala aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora vocês vão estar aqui assistindo o vídeo. Eu sou o Stefano, eu vou ser professor da parte de física, da área de mecânica de vocês. Eu estou deixando aqui o meu contato por e-mail e o meu Instagram. Aí dúvidas, vocês podem me contactar por aí e a gente vê uma melhor forma de tirar essas dúvidas, de marcar. Mais pra frente a gente define direitinho como é que vai ser a questão, se a gente vai se encontrar toda semana para fazer essa parte de tirar dúvida de exercício, de resolver exercício. A gente vai definindo isso aí no decorrer do curso. A princípio, a ideia é eu fazer essas aulas gravadas para vocês conseguirem poder assistir quando precisar, tá sempre com o material disponível. E a parte de dúvida e resolução de exercícios que vocês venham a ter dúvidas, eu vou deixar para a gente fazer ao vivo no horário da aula. Aí a gente marca, às vezes semana sim, semana não, ou toda semana, dependendo da demanda que vocês tiverem. Bom, qualquer outra coisa que eu vá lembrando eu vou falando aqui no meio da aula, mas vamos seguindo aqui. Essa primeira aula aqui eu vou dar uma introdução à cinemática. A cinemática aqui a gente vai ver que é a parte da mecânica, que ela vai descrever os movimentos. Descrever os movimentos procurando determinar a posição de um objeto, de um corpo, a velocidade desse corpo, a sua aceleração e a sua aceleração em um determinado instante de tempo. Aí alguns conceitos importantes que a gente vai precisar aprender e que a gente vai ver aqui na aula os tipos de corpos que a gente vai estar estudando, se ele vai ser um ponto material ou se ele vai ser um corpo extenso. O conceito de tempo, que imagino que vocês entendam bem isso. A posição, a trajetória e o espaço. O nosso referencial e a forma da trajetória, velocidade de aceleração e velocidade escalar média e velocidade média. Bom, vamos começar primeiro com a parte dos corpos em estudos. A gente tem dois tipos de corpos. O primeiro deles é o pontos materiais. São corpos cujas dimensões são desprezíveis. Mas não é porque as dimensões deles sejam desprezíveis que eles sejam necessariamente pequenos. O que importa é que a dimensão deles seja desprezível para o problema em questão. O corpo extenso é o corpo cuja dimensão é relevante para o problema. Então, quando eu digo que ele não precisa ser pequeno e não pode ser grande, no mesmo corpo, a depender da situação que ele tiver, ele pode ser tanto um ponto material quanto um corpo extenso. Aqui eu dou um exemplo que são dois caminhões. Eles estão a 400 km de distância entre eles. Aí, vamos supor que a questão aqui, o objetivo é saber o tempo que os dois caminhões vão se encontrar, estando a 400 km um do outro. Então, para 400 km, o tamanho de um caminhão é totalmente irrelevante, porque a distância que ele vai percorrer, se ele tem 10 metros ou 20 metros em 400 km, é tão pequeno, tão indiferente, que ele pode ser considerado um ponto, pura e simplesmente. Agora, se eu tenho, por exemplo, um caminhão do lado do outro, e o caminhão de trás está fazendo uma ultrapassagem, eu tenho que considerar a distância deles, porque o caminhão A aqui, que é o caminhão que está atrás, ele só vai ultrapassar esse caminhão B quando todo o corpo dele tiver passado aqui à frente do caminhão. Então eu tenho que saber qual é o comprimento desse caminhão B e qual é o comprimento desse caminhão A. Então, nesse caso aqui, a dimensão dele é relevante para o problema. Então, nesse caso, ele é um corpo extenso. Mas de forma geral, as questões, os pontos materiais, eles não vão nem te dar a informação, eles vão falar, um corpo percorreu não sei quantos quilômetros, ou um veículo percorreu não sei quantos quilômetros, ele não vai te dar informação nenhuma desse objeto em estudo. Aí nesse caso você considera que é um ponto material. Agora, se a questão ela te fala, o caminhão tem 15 metros e a ponte tem 30 metros, provavelmente você vai ter que levar em consideração a medida desses corpos. Pessoal, eu vou deixar aqui esse slide para vocês darem uma lida. Aqui é só mais outro exemplo, e esse exemplo ele mostra que o mesmo corpo, no caso aqui o cachorrinho batuta, ele pode ser tanto um ponto material quanto um corpo extenso. Aí é só vocês darem uma lidinha aí, pausa o vídeo, dá uma lida
é só mais do que eu já falei, só para vocês fixarem legal. Bom, vou entrar agora no conceito de tempo. É um conceito bem simples, bem primitivo. A gente associa ele a uma sucessão de eventos que acontecem, e aqui basicamente na parte de cinemática a gente precisa diferenciar duas coisas, que também são simples. Uma delas é o instante de tempo e a outra é o intervalo de tempo. O instante de tempo é o momento exato que aconteceu alguma coisa, e já o intervalo de tempo é o tempo que transcorreu entre uma determinada coisa se iniciar e até ela acabar. Então, o intervalo de tempo é um conceito que a gente vai usar bastante, que ele é o tempo final que determinado movimento aconteceu, menos o tempo inicial, menos o tempo em que se iniciou esse movimento. Beleza? Aqui eu faço uma comparação meio grosseira. É como se um instante de tempo fosse uma fotografia de um filme, e o intervalo de tempo fosse toda aquela filmagem, todo aquele evento que aconteceu. Beleza? Pessoal, vou definir aqui com vocês dois outros conceitos importantes aqui na física, que é a posição e a trajetória. A posição de um corpo ela é a especificação do lugar desse corpo no espaço. Por exemplo, aqui numa rodovia, a gente pode definir a posição de um corpo por um marco quilométrico que tem nessas rodovias. São essas plaquinhas que a gente vê aqui quando vai passando pelos lugares. Aqui eu posso dizer que no tempo T0, esse carro azul ele estava aqui no quilômetro 60, e em um tempo T1 ele estava no quilômetro 90. Isso aqui a gente está definindo essa posição. Tem outras formas também. Uma das formas é uma localização GPS, é um exemplo de uma posição de um corpo. A gente pode usar também, usa-se bastante, o sistema de coordenadas. Por exemplo, um sistema de coordenadas XY, ele é bem útil quando você quer representar tanto a altura de um corpo em relação a uma origem, quanto o distanciamento na horizontal. Então você representa tanto o distanciamento vertical quanto o distanciamento horizontal. Por exemplo, aqui no lançamento de uma bolinha, eu posso dizer que em um determinado ponto ela vai estar numa altura Y a uma distância X. E a trajetória é o conjunto das posições sucessivas ocupadas por um móvel no decorrer do tempo. Aqui a bolinha vai ser essa linha verdinha aqui que ela vai estar fazendo. É o que o corpo percorre, basicamente. O carro vai ser, vamos dizer assim, o formato aqui da rodovia, por onde ele percorreu. Tranquilo? Agora que a gente definiu aqui a posição em trajetória, vamos supor, se você está no telefone com um amigo e ele só você atendeu a ligação, ele fala: oi, tudo bem, eu estou aqui no ônibus na BR-116, no quilômetro 181, a ligação fica ruim e cai. Aí, beleza, só com isso aí você sabe se o ônibus está parado, se ele está em movimento. Está no quilômetro 181, mas e aí, ele realmente andou 181 quilômetros, ele só está ali? Você consegue saber isso? Não, você não consegue. A posição ela só diz o local que está o objeto, não te informa mais nada. A gente precisa aqui entender o conceito de referencial e como que esse referencial vai influenciar na forma da trajetória descrita por um determinado movimento de um objeto. Eu pergunto a vocês, você que está assistindo, você está sentado aí, você está parado? Depende. Se você estiver sentado e o referencial que eu estiver adotando para comparar for a sua cadeira, você vai estar parado, você vai estar em cima dela. Agora, se estiver passando um carro na sua rua e eu falar que ele é o seu referencial, você vai estar se movendo em relação àquele carro. Porque os dois vão estar se afastando um do outro. Mesmo que com relação, você acha, não, mas eu estou aqui parado, quem está movendo é o carro. Não, os dois, vocês estão se movendo entre si, vocês estão se afastando. Então, você está se movendo se o referencial for aquele carro. Ou ele está se afastando ou se aproximando de você. Vamos colocar aqui esse exemplozinho do ônibus aqui, que ele explica bem essa questão de quem está se movendo, quem está parado. Tudo em função, vai depender sempre do referencial que a gente está adotando. Isso é bem importante. Aqui nessa figura, o ônibus amarelo ele está em movimento em relação a esse cara que está sentado aqui. O ônibus está aqui, dá para a gente ver que ele está se movimentando em relação a esse cara que está parado, mas
Em relação a quem está dentro do ônibus, o ônibus está parado, porque a pessoa que está sentada dentro do ônibus, ela não está vendo o ônibus se mover. Ela está no mesmo lugar agora, e o ônibus vai andar mais um pouco, ela vai continuar no mesmo lugar em relação a ele. Então, para ela, o ônibus está parado. Então, aqui outra coisa o senhor de camisa roxa, ele está em repouso em relação à terra. A pessoa aqui, ela está parada em relação à terra, mas em relação à pessoa que está dentro do ônibus, ela está em movimento. É só você parar para pensar. Se você estivesse dentro do ônibus e precisasse falar com essa pessoa, e o ônibus continuasse andando, mesmo que essa pessoa aqui em relação à terra esteja parada, em relação a você ela está em movimento, porque você já não vai estar mais, ela não vai estar mais ali, ela se afastou de você. Aqui ele fala também que as duas pessoas que vão estar aqui dentro do ônibus, elas vão estar em repouso, elas vão estar paradas em relação entre si, porque a posição das duas vai continuar a mesma. Com o ônibus andando, elas vão estar aqui, sei lá, 50 centímetros uma da outra o trajeto inteiro. Aqui em relação às pessoas dentro do ônibus, elas vão se encontrar em movimento em relação à terra, porque a terra a gente adota, por exemplo, um referencial fixo aqui na terra. Então ela vai estar andando, o ônibus vai estar andando e as duas pessoas vão estar dentro do ônibus, elas vão estar se movendo também, beleza? É bom, assim, é um conceito bem simples, é só ficar ligado nisso, que se alguém perguntar, tal coisa está parada, depende com o que você está comparando, com o que você está referenciando esse objeto. Outra coisa importante, o referencial ele vai mudar a forma que é vista a trajetória de um determinado corpo? Sim, vai mudar. A gente vai ver aqui, por exemplo, que se um avião ele lança algum pacote, a forma da trajetória em relação ao observador vai ser diferente. Por exemplo, um observador externo ele vai ver que esse pacote ele vai estar caindo aqui formando uma parábola, enquanto para alguém que vai estar dentro do avião, desprezando no caso aqui a resistência do ar, esse pacote ele vai estar pura e simplesmente se afastando em linha reta. É a mesma coisa aqui para o caso da lâmpada, que se uma lâmpada cai aqui dentro do ônibus, para o guarda que está do lado de fora, ela vai cair formando uma parábola, e para a pessoa que está dentro do ônibus, ela vai cair pura e simplesmente para baixo, sem se mover horizontalmente. Eu vou explicar melhor essa questão aqui essa questão aqui. A questão foi pura e simplesmente o que eu comentei ali atrás. A Júlia está andando de bicicleta com velocidade constante. Está aqui a Júlia aqui na bicicletinha dela. E ela deixa cair uma moeda. E o Tomás, que está aqui fora, ele está parado na rua, ou seja, em relação à terra ele é um referencial fixo, ele está parado. E fala para considerar desprezível a resistência do ar, que no caso, desconsiderar desprezível a resistência do ar significa o quê? Significa que essa moeda ela vai continuar andando na mesma velocidade que a Júlia está. Porque a Júlia também está se movimentando numa velocidade constante. Então, ele pergunta qual é a melhor alternativa que vai representar a trajetória vista pela Júlia, da moeda, e por Tomás. Aqui para o Tomás, o que acontece? A moeda ela vai estar se movendo tanto aqui na horizontal, porque ela vai continuar seguindo a trajetória aqui horizontal, e ela também vai estar caindo. Então, para o Tomás, a gente vai ver essa parábola aqui se formando. E já para a Júlia ela vai estar se movimentando aqui na mesma, assim, horizontalmente, na mesma velocidade que a moeda. Então, a Júlia ela não vai observar esse afastamento horizontal que a gente tem em relação ao Tomás. A moeda, em relação ao Tomás, ela vai estar se afastando dele. Mas em relação a Júlia, horizontalmente falando, pelo menos, ela vai estar sempre acompanhando a Júlia até ela tocar no chão. Ela vai estar acompanhando a mesma velocidade da Júlia. Então, na posição X, a Júlia e a moeda vão estar sempre na mesma posição. Então, a única coisa que a Júlia vai estar vendo vai ser essa moeda se afastar na vertical. Então, o que a gente vai ter para a Júlia? A gente vai ter para a Júlia uma linha reta de trajetória
Enquanto para o Tomás, como ela vai estar se afastando tanto horizontalmente quanto verticalmente, a gente vai ter uma parábola sendo formada, beleza? Então é importante entender essa questão, que a trajetória do objeto também vai depender do referencial que a gente adota, tranquilo? Definindo aqui a origem dos espaços e espaço. Uma vez que a gente tem a trajetória formada, ou a gente tem uma trajetória por qual um objeto vai passar, é conveniente a gente definir uma origem dessa trajetória. Uma origem a gente também pode chamar de marco zero ou origem dos espaços. E a partir dessa origem a gente mede o comprimento e a posição de cada móvel. Por exemplo, no caso da rodovia que eu falei, o marco zero seria o quilômetro zero. Então, aí vai contando, 1, 2, 3, pá. Aqui, por exemplo, um carro A, ele está aqui no quilômetro 60, o B aqui vai estar no quilômetro 75 e o C vai estar no quilômetro 90. No caso de uma rodovia, a gente não tem quilômetro negativo, mas nada impede que você estipule um marco zero e você coloque um valor para trás desse marco, que ele vai ser um valor negativo. Isso aí é importante ficar claro, porque você tem posições negativas na sua origem também, não só posições positivas, beleza? É só vocês pensarem, a reta dos reais, por exemplo, o zero seria como se fosse o marco zero, os números positivos é a ordem crescente da trajetória e os números negativos é antes de chegar no zero. Dá para fazer uma comparaçãozinha assim. E outra coisa que é importante a gente definir é o espaço. A medida do espaço, que é a medida algébrica do marco zero até a posição de origem. Então aqui, por exemplo, essa bolinha aqui, ela tá, o espaço dela, a medida do espaço, esse S aqui, ele é 2 metros, porque ele está a 2 metros da origem. Aqui, como ela está em cima da origem, o espaço é zero, que é a distância dela para a própria origem. Então, como ela está na própria origem, então o espaço dessa bolinha aqui é zero. E essa aqui, que ela está em menos 2, ela vai ser, o espaço dela vai ser menos 2, beleza? Bom, galera, tem 2 outras variáveis aqui agora que a gente vai estudar. A primeira delas é a variação de espaço e depois a distância percorrida. São conceitos parecidos, mas vocês não podem confundir um com o outro, porque são coisas diferentes. A variação de espaço, ela é a posição final de um móvel menos a posição inicial que ele estava no início da trajetória. Então aqui, e a distância percorrida, ela é a soma de distâncias que ele percorreu no trecho do início até o fim do movimento, beleza? Eles podem ser iguais, a variação de espaço e a distância percorrida, mas não é obrigatório. A gente vai ver exemplo mais para frente que não vai ser isso. Aqui nesse exemplo aqui primeiro, a gente tem 2 carros na mesma rodovia. O carro azul ele está partindo do quilômetro 60 no tempo 0 e está chegando no quilômetro 90 no tempo 1. Então, a variação do espaço desse carro azul é a seguinte, ela é a posição final, que é a posição do tempo que é maior, que é o tempo 1, o quilômetro 90, menos a sua posição inicial, que é 60, o quilômetro 60. Então, a variação de espaço desse carro azul é 90 menos 60, então a gente vai ter aqui 30 quilômetros, beleza? E a distância percorrida foi o que? Foi os próprios 30 quilômetros que o carro andou. Show de bola. Agora aqui no carro vermelhinho, o que a gente vai ter? A gente vai ter ele saindo do quilômetro 85 em tempo 0 e chegando no quilômetro 70 no tempo 1. Qual vai ser a variação de espaço desse carro? É a posição final dele, que é o quilômetro 70, então vai ser aqui 70, menos a posição inicial dele, que é o quilômetro 85. Então, o resultado dessa variação de espaço do carro vermelho vai ser 70 menos 85, que vai dar menos 15. Então, ele se moveu, assim, a variação de espaço dele no nosso referencial aqui foi de menos 15 km. E qual foi a distância percorrida? Foi menos 15 também? Não faz sentido você falar que alguma coisa percorreu menos 15 km. Porque a distância percorrida é sempre aquilo que foi efetivamente andado pelo móvel. Então, nesse caso aqui, seria um módulo disso aqui, que
15 km, beleza? Vou fazer mais exemplos aqui para frente, que isso aqui vai ficar um pouquinho mais claro. Então, aqui nesse exemplo, a gente tem um automóvel que ele está partindo do quilômetro 12 de uma rodovia. Ele está se deslocando sempre no mesmo sentido até o quilômetro 90. Então ele vem andando aqui até o quilômetro 90. Chega aqui no quilômetro 90, por algum motivo, ele faz um retorno e volta nessa mesma rodovia até o quilômetro 20. O que a gente precisa saber para essa questão? A gente quer saber qual foi a variação do espaço, é o ΔS, e a distância percorrida em cada um dos trechos, na ida, na volta e na ida e na volta juntos, beleza? Só botei a fórmula aqui de novo. A variação do espaço vai ser a posição final menos a posição inicial. Na ida, o que a gente vai ter? Na ida a gente vai ter o seguinte: qual foi a posição final dele? 90. E qual era a posição inicial? 12. Show? Então, na ida, a nossa variação de espaço vai ser 90 menos 12 km, que vai dar 78 km. A distância percorrida também vai ser 78 km, porque ele realmente só percorreu esses 78 km aqui. Na volta, então, na volta, o que vai acontecer aqui? A gente está considerando só o trecho da volta. Na volta, qual é a posição inicial dele? É o quilômetro 90, certo? E ele vai até o quilômetro 20. Então, qual vai ser a variação de espaço dele, considerando apenas a volta? Vai ser a posição final, que vai ser 20, menos a posição inicial, 90. Então, o espaço percorrido por ele, a variação de espaço, foi de menos 70 km. Show? Aqui o valor negativo se dá porque o sentido do movimento é contrário à trajetória. Isso aí, porque aqui a trajetória da rodovia está considerando crescente a quilometragem nesse sentido aqui. Quando ele se move no sentido contrário, ele está se movendo negativamente, vamos dizer assim. Mas a distância percorrida é de 70 km, porque efetivamente foi essa a distância que ele percorreu. E agora, na ida e na volta juntos. Na ida e na volta juntos, qual é a posição inicial do carro? É no quilômetro 12, ele vai até o quilômetro 90 e no final das contas ele termina no quilômetro 20. Então, qual é efetivamente a posição final do carro? É 20. Então, a gente só considera para a variação de espaço a posição final e a posição inicial. A posição final é 20 e a posição inicial é 12. Então, o meu ΔS vai ser 20 menos 12 km, que é igual a 8 km. Beleza? Só que qual é a distância percorrida? A distância percorrida foi tudo que o carro andou. Então, é a soma dos dois trechos. Então, o que você vai ter que saber? Você já viu aqui que a soma que ele anda 78 km no primeiro trecho e ele anda 70 no segundo trecho, que é de 90 até 20 no segundo trecho e de 12 até 90, que é 78 no primeiro trecho. Então, a distância total percorrida vai ser de 78 no primeiro trecho, mais 70 no segundo trecho, que vai dar 148 km. Show de bola? Importante isso. Variação de espaço, posição final, menos a posição inicial. Não importa o caminho que o corpo fez, que o carro fez, é sempre a posição final menos a inicial. Beleza? Isso aí é importante vocês fixarem. Aqui eu só reforço mais um pouco nesse slide essa questão da distância, que a distância percorrida é tudo aquilo que o carro andou, não importa se ele for de ré, de frente, é soma de tudo, mas a variação de espaço é efetivamente na trajetória, a posição inicial menos a posição final, beleza? Aqui eu vou entrar agora no conceito novo, que é muito importante para essa parte da cinemática, que é a velocidade. Velocidade, pessoal, é a taxa de variação da posição de um objeto em relação a um referencial, obviamente, a variação desse objeto em relação ao referencial, em função do tempo. Ou seja, vamos dizer, o tanto que esse objeto percorreu em uma unidade de tempo. Então, outro conceito que é a razão entre a razão, que no caso é a divisão, entre a variação da posição e um instante ou um intervalo no tempo. Então, a unidade de velocidade, ela é o seguinte: ela é a unidade de comprimento, que foi quanto que esse móvel efetivamente andou, por uma unidade de tempo. Então, vamos supor, se a gente mediu em metros essa distância, e o tempo em segundo vai ser essa distância em metros por segundo. Então, a unidade vai ser em metros por segundo. Se a gente mediu em quilômetros e o tempo em hora,
a gente vai ter uma unidade em quilômetros por hora. Mas não necessariamente tem só essas 2 unidades. Essas são as mais usuais aqui nessas questões, mas ele pode te dar a distância em centímetro e você tem que passar para metro, ou te dar a distância em metro, você tem que passar para quilômetros. Isso aí a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Então, se um corpo ele não varia a posição, se a variação de posição dele for igual a zero em um determinado instante ou intervalo de tempo, isso quer dizer que o corpo está em repouso. Mas ele está em repouso não significa que ele não possui velocidade, gente. Significa que a velocidade dele é igual a zero. Todo corpo tem velocidade e aceleração, ele só pode ser igual a zero, beleza? E um corpo em movimento ele vai variar a sua posição em relação ao referencial e ao longo do tempo. Então a velocidade dele, quando ele está variando a posição, ela vai ser diferente de zero. Só que essa velocidade ela pode ser positiva ou negativa, a depender da direção que ele vai estar se movimentando na trajetória, beleza? Se a velocidade for positiva, a gente sabe que esse corpo está se movimentando na direção crescente da trajetória. Isso aí vai ser um movimento denominado progressivo. Isso aí a gente vai ver, eu vou falar um pouquinho melhor disso mais para frente, mas você já pode ficar com isso aí na cabeça. E se a velocidade for negativa, quer dizer que o corpo está indo no sentido contrário, no sentido decrescente da trajetória, e a gente vai ter um movimento chamado de retrógrado, beleza? Aqui tem 2 conceitos extremamente importantes que eu vou passar para vocês, o de velocidade escalar média e o de velocidade instantânea. Vou começar aqui falando primeiro do velocidade escalar média. A velocidade escalar média, pessoal, ela é dada pela variação do espaço do móvel em um intervalo de tempo. A variação do espaço a gente já viu que é a posição final menos a posição inicial, e dividido pelo intervalo de tempo, que é o instante de tempo final que se encerra o movimento e o instante de tempo inicial desse movimento. Então vamos supor aqui, a partícula, o ponto P, ele está descrevendo essa trajetória aqui embaixo em relação a um determinado referencial, que é esse zero aqui de origem. No instante T1, o espaço é S1, beleza? E no instante T2, o seu espaço é S2. No intervalo ΔT, a gente vai ter que a variação de espaço é S2 menos S1. Então, como a velocidade média ela é dada pela razão entre a variação de espaço e o intervalo de tempo, a gente vai ter que a velocidade média dessa partícula aqui nessa trajetória vai ser o quanto que essa partícula andou dividido pelo tempo. Então vai ser S2 menos S1 dividido por T2 menos T1, beleza? O ΔT sempre vai ser positivo, porque não tem variação de tempo negativa. A gente vai estar sempre comparando um momento inicial, que vai ser, sei lá, por exemplo, o nosso tempo zero, com o momento final. Vai ser, sei lá, 10 segundos, 20 segundos, 1 hora. Então essa variação vai ser sempre positiva. Então, para essa velocidade positiva, a partícula ela vai ter que estar se movimentando aqui na direção crescente da trajetória para a gente ter uma posição final maior que a posição inicial. Para ela ter uma velocidade negativa, a partícula vai ter que estar se movimentando no sentido contrário da trajetória. Então, isso quer dizer que a posição final dela vai ser menor do que a posição inicial, então a gente vai ter um valor aqui em cima negativo e, consequentemente, a velocidade média vai ser negativa. E a gente também pode ter o caso que, num decorrer de um tempo, o corpo ele foi e voltou para o mesmo lugar. Então a posição inicial e a posição final dele vai ser igual. Então nesse caso a gente tem que a velocidade média desse corpo foi zero, porque ele foi e voltou para o mesmo lugar. Então foi como se nesse tempo, considerando a trajetória inteira, assim, o movimento completo, a velocidade média desse corpo foi zero, porque ele não se moveu. Então a gente tem como ter essa velocidade média zero, desse corpo zero, se ele foi e voltou para a mesma posição ou se ele simplesmente não saiu do lugar. E pessoal, é importante a gente ter em mente aqui o seguinte, que a velocidade média, ela, como o próprio nome diz, ela já é uma média entre os valores de velocidade de um determinado trecho. Então, que é essa fórmula aqui, é a posição final menos a posição inicial.
Isso não quer dizer que se a velocidade média de um carro num trecho foi de 90 km por hora, isso não significa que a velocidade dele foi o tempo inteiro a 90 km por hora. Isso aí é bom vocês entenderem bem. Se eu falo que a velocidade de um corpo é constante a 90 km por hora, aí sim, aí a velocidade dele foi realmente 90 km o trecho inteiro. E nesse caso aí, a velocidade média dele, obviamente, vai ser 90 km por hora, já que ele ficou nesse valor de 90 durante toda a trajetória. Mas o intuito da velocidade média é saber a velocidade média de um corpo. Então, mas se um corpo ele leva 1 hora para percorrer 60 km, a velocidade média aí é 60 km por hora. Mas nada impede que em alguns trechos dessa trajetória esse corpo tenha feito uma velocidade de 100 km por hora, 120 km por hora. Se isso acontecer, o que significa que em algum outro tempo da trajetória ele fez uma velocidade menor de 60 km por hora. Entendeu? Se você tem um ponto acima da média, da velocidade média, obrigatoriamente você vai ter que ter um ponto abaixo dessa média também, para que no final das contas a média desses resultados dê um valor médio. Entendeu? A velocidade média não significa que naquele período de tempo o corpo não atingiu velocidades superiores ou inferiores a ela. Só quer dizer que a média foi esse valor. Beleza? Pessoal, o outro conceito que eu ia falar de velocidade é o seguinte: é a velocidade escalar instantânea. Enquanto a velocidade média a gente tem um intervalo de tempo grande, extenso, que a gente conhece geralmente, a velocidade instantânea ela é num intervalo, como se fosse a velocidade média num intervalo muito curto de tempo. Aqui tem essa fórmula aqui, mas essa fórmula vocês não se liguem muito nela não. Aqui ela está dizendo que essa velocidade instantânea é a variação do espaço em relação ao tempo. Continua aqui a fórmula da velocidade média quando esse intervalo de tempo ele tende a zero, ou seja, é quando esse intervalo de tempo aqui ele é muito curto e a gente quer ver essa velocidade num intervalo de tempo muito curto, essa variação de espaço num intervalo de tempo muito curto. Uma das possibilidades assim que a gente tem na realidade que tenta medir a velocidade instantânea é, no caso, uma fiscalização eletrônica de uma estrada, por exemplo. Ela é uma forma de tentar aproximar a velocidade instantânea de um carro. Como é que ela faz isso? Ela tem 2 sensores na rua, em um espaço relativamente curto entre os dois, e ela sabe qual é esse espaço aqui, o sensor sabe qual é esse espaço, e então o sensor, o que ele vai saber? Ele vai saber o instante que a roda desse carro passou nesse sensor e o instante que ele passou nesse outro, e vai fazer esse cálculo de velocidade. Beleza? É assim que é feito. Outra forma também que a gente tem, que é o velocímetro de um próprio carro, aí ele vai te dar a velocidade instantânea que está aquele carro naquele momento, beleza? Vou trazer esse exercício aqui, pessoal, para a gente reforçar o que a gente já viu aqui ao longo dessa aula. A gente vai rever o conceito de velocidade média, de variação de espaço e intervalo de tempo, beleza? Ele fala o seguinte: um automóvel deslocou-se durante 1 hora com velocidade constante de 60 km por hora e a seguir por mais meia hora com velocidade constante de 42 km por hora. A questão ela quer saber o seguinte: qual foi a velocidade escalar média do automóvel nesse intervalo de 1h30, ou seja, 1 hora do primeiro trecho e meia hora do segundo trecho. O que a gente vai precisar saber para fazer esse cálculo aqui de velocidade média? A gente precisa saber o quê? Qual é a posição final e qual é a posição inicial desse imóvel, certo? Desse automóvel. E o intervalo de tempo que a gente precisa saber também para calcular a velocidade média. O intervalo de tempo, a própria questão aqui já disse pra gente que é 1h30, que vai ser a soma de 1 hora com mais meia hora do segundo trecho. Então o que a gente precisa saber é calcular a variação da posição. Então aqui, pessoal, a gente vai ter que dividir esse problema em duas situações. A primeira, que é o carro andando a 60 km por hora durante 1 hora. A gente vai precisar saber qual foi a distância percorrida nesse primeiro trecho. E no segundo trecho, que é ele andando a durante meia hora na velocidade de 42 km por hora.
Bom, para a gente calcular essa distância aqui, é só a gente multiplicar a velocidade que ele estava pelo tempo que ele estava andando. Então, o primeiro aqui é bem simples. Se a velocidade dele era 60 km por hora e ele andou durante 1 hora, é bem óbvio que ele andou então aqui 60 km. Mas eu vou botar aqui na fórmula direitinho para ficar aqui registrado, para vocês entenderem o que foi feito. Então aqui a gente tem a posição S0 e a posição S1, que representa o primeiro trecho. Então essa distância aqui ela vai ser dada pela posição S1 menos a posição S0. Vai ser o ΔS aqui do primeiro trecho. E é o seguinte, se a questão te fala que ele está andando numa velocidade constante, a velocidade média desse trecho aqui vai ser igual a essa velocidade constante. Então, para achar a distância, é só a gente aplicar a fórmula aqui. A velocidade no trecho 1 vai ser igual à variação do espaço nesse trecho 1 dividido pelo intervalo de tempo. 60 km por hora vai ser igual a essa variação de espaço dividido pelo tempo que ele estava percorrendo. Como ele percorreu 1 hora, que a gente multiplica para cá, essa hora vai cortar com essa hora aqui. Eu estou falando da unidade, no caso, né? E então a gente vai ter aqui, vai ser 60 vezes 1, vai ser 60 km. Então esse primeiro trecho aqui tem 60 km. No segundo trecho a gente vai fazer exatamente a mesma coisa. Qual vai ser a distância percorrida pelo automóvel nesse segundo trecho? Vai ser esse S2 menos esse S1. Então a gente vai ter que S2 menos S1 vai ser igual a velocidade do trecho 2, que é 42 km por hora, vezes o intervalo de tempo, que é do trecho 2, que foi meia hora. Meia hora, 30 minutos, é 0,5 horas. Então quando a gente multiplicar aqui, vai ser 42 vezes 0,5, que é a mesma coisa que dividir 42 por 2, que vai dar 21 km. Então, a variação do espaço que esse automóvel percorreu é S2 menos S0. E se a gente soma aqui, a gente vai ter que S2 menos S1 mais S1 menos S0, que é S2 menos S1 é o segundo trecho, mais S1 menos S0 é o primeiro trecho, vai cortar aqui, a gente vai ter que S2 menos S0 é igual a 60 mais 21, vai dar 81 km. Beleza, agora a gente tem que calcular a velocidade média do trecho inteiro, que é isso que ele quer saber. Então o que a gente vai fazer? 81 km é a velocidade, a distância total percorrida, dividido pelo tempo total, que foi 1 hora e meia. A gente aqui dividindo 81 por 1,5, a gente vai achar que é 54 km por hora. Só que a questão, o que ela pede pra gente? Ela pede, as opções que ela dá é em metro por segundo, justamente para forçar vocês a converterem essa unidade depois para metros por segundo. Eu vou falar um pouquinho disso no próximo slide, mas para a gente converter quilômetros por hora para metros por segundo, a gente precisa dividir esse valor por 3,6. Quando a gente divide aqui 54 km por hora, 3,6, a gente vai obter já esse valor aqui em metros por segundo. Então, a velocidade média é 54 km por hora, que quando a gente converte ela para metros por segundo, ela é igual a 15 metros por segundo. Beleza, pessoal? Então, a resposta aqui dessa questão seria a letra E, que é 15 metros por segundo. Eu estou deixando esse slide aqui, pessoal, com uma fonte para vocês, se vocês ainda não sabem fazer essa conversão, é importante saber. Então aqui eu deixo, por exemplo, o que é quilômetro? Quilômetros são 1000 metros, um hectômetro são 100 metros, um decâmetro são 10 metros, um metro é um metro, propriamente dito. O decímetro ele é a 10ª parte do metro, ou seja, 0,1 metro. Centímetro é a 100ª parte do metro, que é 0,01 metros. E um milímetro é a 1000ª parte do metro, então ele é 0,001 metros. Isso aqui é muito importante vocês saberem, gente. Vocês precisam saber, porque às vezes a questão ela vai te dar o dado em centímetros e você vai precisar depois converter para metros. Se você errar uma bobeirinha dessa aqui, é muito crítico. Você vai errar a questão inteira por uma coisa que teoricamente é simples. Então isso aqui precisa estar meio que no sangue de vocês. A unidade no SI, o SI é o Sistema Internacional, em metros. A unidade de comprimento no SI é o metro. Isso é importante porque às vezes a questão ela vai te falar qual é o valor
no SI de tal velocidade. Na velocidade no SI é metros por segundo. Apesar de a gente usar muito quilômetros por hora, no sistema internacional a unidade é metros por segundo, porque a unidade de comprimento é metro e a unidade de tempo é segundos. Aqui eu dou outros exemplos aqui de conversão. 1 minuto é 60 segundos. 1 hora é 60 segundos, então 1 hora é 60, como 1 hora tem 60 minutos e cada minuto tem 60 segundos, é só a gente multiplicar aqui 60 por 60 e vai dar 3.600 segundos. Aqui eu estou colocando alguns exemplos que, às vezes cai muito em prova, que é bom você saber isso aqui de forma bem rápida, sem precisar ficar fazendo conta. 15 minutos é 0,25 de 1 hora, 30 minutos é 0,5. Aqui, gente, desculpa, é 45 minutos, tá? Eu vou corrigir isso aqui no slide que eu mandar para vocês, mas isso aqui é 45 minutos, é 0,75 de 1 hora. Aqui, velocidade. Velocidade, a gente tem muitas questões que ela te dá o dado em quilômetros por hora e pede em metros por segundo. Foi o exemplo da questão que a gente fez. Aqui eu vou explicar por que esse valor de 3,6 aqui. O seguinte, 1 km tem 1.000 metros, certo? E 1 hora, eu acabei de mostrar aqui para vocês, tem 3.600 segundos. Então, se a gente tem 1 km dividido por 1 hora, é como se a gente tivesse 1.000 metros dividido por 3.600 segundos. Então, 1 km, 1.000 metros, 1 hora, 3.600 segundos. Então, se a gente divide aqui, corta aqui os zeros, a gente vai ter 1 dividido por 3,6 metros por segundo. Beleza? Então, 1 km por hora é 1 dividido por 0,6 metros por segundo. E o contrário, eu tenho que multiplicar. Se eu tenho um valor em metros por segundo, eu tenho que multiplicar por 3,6. Então, aqui é só mostrando para vocês, se eu tenho 1 metro por segundo, é igual, jogando esse 3,6 para cá, a unidade de metro por segundo é 3,6 km por hora. Grava isso aqui, mais fácil. Isso aqui é só para vocês entenderem como é que chegou, mas vocês gravando isso aqui vai resolver metade dos seus problemas aí. Mais da metade, muito mais da metade das questões que vocês têm para resolver. Essa tabelinha aqui do lado, gente, é muito útil, porque se você ver a maioria das questões, ele não vai te dar um valor de quilômetros por hora muito quebrado. Pode até ser que dê, mas a maioria deles eles vai dar uma coisa assim que você convertendo, eles vai dar 5, 10, 15, 20, 25, 30, são múltiplos de 5 geralmente. Se não quiser gravar, é só fazer a conta, divide por 3,6 que vai dar tudo certo. Pessoal, para fechar aqui a aula de hoje, eu vou falar sobre a aceleração. Aceleração a gente vai ver com bem mais detalhes mais para frente, mas é uma das coisas junto com a posição e a velocidade que vai definir o movimento de uma partícula, de um móvel, característica desse movimento. Então, eu vou passar aqui para vocês. É importante que vocês entendam o conceito do que é a aceleração. A velocidade, eu já falei, a velocidade é o que? A variação da partícula no tempo. Então, é a variação do espaço sobre o tempo. Então, metros por segundo, quantos metros essa partícula andou em determinado tempo. A aceleração, ao contrário, a aceleração ela é o quanto que essa velocidade de uma partícula vai variar. Então, se você tem um corpo andando em velocidade constante, se não está tendo uma variação, então a nossa aceleração é zero. Agora, por exemplo, você tem um carro andando a, 50 km por hora, aí ele quer ultrapassar alguém, ele vai acelerar. Quando ele acelera, ele está aumentando a velocidade dele. Então, tanto é que o termo que a gente usa para cá realmente é acelerar, porque o corpo está ganhando aceleração. Então, a velocidade dele está variando nesse momento que ele faz a ultrapassagem, que ele está acelerando para ultrapassar um outro carro. Vou dar um exemplo aqui só para reforçar o que falou aqui, o conceito em si. Vou só comentar das unidades da aceleração. A unidade de velocidade eu já tinha falado, que é comprimento por tempo, unidade de comprimento por unidade de tempo, que a gente costuma usar metros por segundo no sistema internacional. A aceleração, como ela é a variação, a divisão dessa velocidade, essa variação de velocidade por uma variação de tempo, vai ser uma razão entre uma unidade de velocidade e uma unidade de tempo. Então,
a gente vai ter, por exemplo, uma unidade de velocidade é metros por segundo, dividido por uma unidade de tempo vai ser o quê? Metros por segundo ao quadrado. Para aceleração, é a principal unidade que a gente usa, metros por segundo ao quadrado. Vou voltar aqui para o exemplo que eu ia dar. Um carro andando com uma velocidade constante de 80 km por hora, ele avista num instante T1 uma fiscalização à sua frente e precisa frear esse carro. Então ele reduz a velocidade dele, que estava de 80 para 60 km, e após passar pelo radar, no instante T2, ele acelera o carro e retorna a velocidade de 80 km e mantém essa velocidade aí constante. Então o que a gente tem aqui? Num primeiro momento, a aceleração do carro ela é igual a zero, porque a velocidade dele está sendo constante a 80 km. Na segunda, quando ele tem a frenagem do carro, a gente tem uma aceleração negativa. Porque o que está acontecendo? A variação de velocidade nesse tempo ela foi negativa. Então, a velocidade final dele foi de 60 km por hora e a inicial foi de 80 km. Então, se a gente fosse fazer um delta V aí, que é a variação de velocidade, ela seria de menos 20 km por hora. Aí a aceleração, então, ela seria negativa. Na terceira etapa, que a gente tem a retomada da velocidade do carro, o carro acelera novamente para atingir os 80 km por hora, a gente já tem uma aceleração positiva, porque o aumento da velocidade é positivo, ou seja, na verdade a variação da velocidade é positiva, ou seja, a velocidade aumenta. Ela passa de 60 para 80 km, então a velocidade final dela é 80, a inicial é 60. Nesse caso, ela tem uma variação aí positiva de 20 km por hora. E por último, a última etapa, que eu falo, o exemplo aqui diz que o carro mantém novamente a velocidade constante. Então, nesse caso que ela está constante, a aceleração passa novamente a ser zero. Beleza, pessoal? É a aula que eu vou fechar por aqui e qualquer dúvida, só falar comigo. Beleza?